Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, falando hoje sobre medicina e espiritualidade. Tem a ver um assunto com o outro? Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcide Sarroriz, a dica de leitura da semana e o momento cultural. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno e ele foi feito para você. Fique conosco. Olá, hoje nós temos a grande alegria e satisfação de recebermos pela primeira vez aqui no nosso programa o Dr. Vicente Pessoa, que é médico infectologista e vai falar conosco sobre o tema Medicina e Espiritualidade. Dr. Vicente, é uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Ivana. Nós sabemos que, para muitas pessoas, a espiritualidade é considerada até como algo um tanto místico. Algumas pessoas dizem que é até uma fraqueza das pessoas que se apegam a essa ideia de espiritualidade para superar as dificuldades do seu dia a dia. Para a medicina, como é que é vista essa questão da espiritualidade? Tem algum valor? Muda de alguma forma a vida da pessoa do ponto de vista da saúde do corpo? Bom, realmente a espiritualidade tem um grande impacto na saúde das pessoas. É fato notório que a maior parte dos médicos, dos terapeutas atualmente, eles não têm essa preocupação com a espiritualidade. Mas nós sabemos que a espiritualidade está presente no aspecto saúde do ser humano desde a antiguidade. Basta nós olharmos para trás no tempo, nós vamos ver que as primeiras escolas médicas surgiram em ambientes religiosos, que têm uma ligação íntima com a espiritualidade. E nesse momento, se nós formos definir o conceito de espiritualidade, nós vamos perceber que espiritualidade é a preocupação com aquilo que transcende a matéria. Não tem vínculo com religião. Então, dessa forma, nós percebemos que a maioria das pessoas tem uma preocupação com o que vem depois, de onde viemos, quem somos. Então, todas as pessoas têm um impacto espiritual na sua vida. Por que nós devemos buscar incluir espiritualidade na prática médica? Talvez o motivo mais importante seja porque as pessoas têm espiritualidade e elas se preocupam com isso nos momentos em que elas adoecem. Outro motivo é porque as pessoas, quando elas estão doentes, elas buscam conforto na sua espiritualidade. Então elas reagem melhor às suas dificuldades orgânicas a partir do momento que elas têm uma crença em alguma coisa que transcende a matéria. Isso dá um certo conforto para as pessoas. Então, basicamente, as pessoas que são espiritualizadas, elas também respondem melhor a vários aspectos do seu tratamento. Em qualquer área da medicina, se nós formos buscar trabalhos na literatura médica, há estudos que mostram e comparam como as pessoas reagem a determinada doença, em dois grupos, os grupos espiritualizados e os grupos não espiritualizados. Veja bem que eu estou usando a palavra espiritualizado, não estou nem usando a palavra religião ou religiosidade. Qual seria a diferença para as pessoas entenderem, por exemplo, uma pessoa que é espiritualizada, mas não tem religião, daquela que tem também a religiosidade? Certo. Nós definimos religião como um conjunto de dogmas e expressões de fé de determinada doutrina. A religiosidade é como a pessoa exerce aquele conjunto de dogmas e expressão de fé. Então, se ela vai à igreja, se ela vai ao centro espírita, se ela vai ao templo, aí sim ela está exercendo a sua religiosidade. A espiritualidade, até as pessoas ateístas podem ser espiritualizadas, porque elas buscam uma conexão com algo maior, com algo mais sagrado, com algo transcendental, e aí independe de religião e de religiosidade. A espiritualidade ela pode ser exercida em casa, né, essas questões. Então, quando eu digo que as pessoas mais espiritualizadas são pessoas que respondem melhor a tratamentos médicos em qualquer área, nós temos trabalhos em infarto agudo do miocárdio, depressão, lesões de atletas com rompimento de ligamentos, na resposta imune a doenças infecciosas, em respostas a tratamentos com antibióticos, hepatite C. São pessoas que, por serem mais espiritualizadas, por terem uma preocupação com o transcendente, com aquilo que vai além da matéria, elas têm uma coisa que os americanos chamam de coping, que é lidar melhor
com os momentos de adversidade. E isso tem uma resposta orgânica que faz com que elas realmente se superem nos momentos de dificuldade e doença, né? Sim. Bom, nós estamos conversando então hoje sobre medicina e espiritualidade. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós queremos saber do Dr. Vicente. Já que existem pesquisas demonstrando isso, por que a área médica como um todo não valoriza o aspecto espiritual do paciente? Daqui a pouquinho nós voltamos já. Bom, o livro de hoje é Nas Voragens do Pecado, um livro escrito através da mediunidade de Ivone Pereira e o espírito é Charles. É um livro que acontece, a narrativa, em 1572, na França, e nos apresenta um drama de grande significado para nós. Primeiramente, destacando a noite de São Bartolomeu, relatando a opressão que os protestantes já vivenciavam naquela época. E toda uma trama de intrigas, de vinganças, de ódio e de amor, envolvendo um grupo familiar dos huguenotes, uma família serena, tranquila, que é toda dizimada pela igreja. Uma só sobrevivente, que é Ruth de La Chapelle, toma a iniciativa de vingar-se daquele príncipe de Narbonne, o que foi o comandante da matança. Então, é um livro muito interessante, que retrata muito bem os costumes da época, os lugares na França, que relata a história tão forte daquele reinado de Catarina de Médicis, uma rainha muito exigente, intransigente, e aqueles aos quais ela não gostava eram diretamente lançados nas masmorras do Louvre. Então, é um livro muito importante, muito bonito e que prende a nossa atenção do início ao fim da leitura. Vale a pena ler e é o primeiro volume de uma trilogia que vai relatando vivências, encarnações da médium Ivone Pereira. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre medicina e espiritualidade. Conversando conosco o Dr. Vicente Pessoa, médico infectologista e espírita. Dr. Vicente, nós falávamos então sobre a importância desse aspecto da espiritualidade da pessoa, até mesmo no resultado dos tratamentos. O senhor mencionou que existem pesquisas, inclusive, que demonstram, não é, que essa pessoa que tem essa espiritualidade, ela tem um desempenho melhor nos tratamentos de várias as doenças. Isso já tem comprovação científica? Caso positivo, por que ainda existe resistência por parte dos profissionais da saúde, especialmente os médicos, em valorizarem esse aspecto do paciente? Ivana, como nós comentamos no bloco anterior, a maior parte das pessoas tem a sua espiritualidade. Portanto, você não abordar isso como médico é a mesma coisa que você não abordar as condições sociais dessa pessoa, as condições de genética hereditária dessa pessoa, as doenças na família. Fica um lapso na abordagem, um vazio, que você não consegue compreender a pessoa como um todo e na posição de terapeuta dificulta muito a sua abordagem. O terapeuta deve se posicionar para ajudar a pessoa. Se ele não conhece a parte espiritual da pessoa, fica difícil para ele abordá-la como um todo. Agora, quando nós vamos analisar por que os nossos colegas médicos têm dificuldade em aceitar essa parte espiritual, nós vamos ver que isso vem desde a academia, das faculdades de medicina, né? Onde há quase um processo de ridicularização da espiritualidade. Por quê? A partir do momento
que os médicos começaram a dissecar corpos, desvendar os segredos da célula, a própria teoria da evolução de Darwin, que vem mostrando que nós não precisamos de Deus para explicar a vida, isso foi gerando um conceito de que a ciência humana, é capaz de explicar toda a fisiologia e toda a patologia humana. Então, dessa forma, nas academias, nós temos muita dificuldade de ter essa penetração da espiritualidade. É justo e é correto que algumas faculdades já possuem disciplinas de espiritualidade, muitas vezes opcionais ainda, e que ainda não atraem os nossos jovens médicos em formação. Mas há sim evidências científicas de um aspecto espiritual no ser humano, né? Nós já sabemos, como comentamos no bloco anterior, que a espiritualidade influencia a resposta terapêutica de muitos pacientes. E existem médicos e pesquisadores, como vou citar aqui o Dr. Kazuo Murakami, um japonês que escreveu um livro chamado O Código Divino da Vida, onde ele diz que os nossos genes não são imutáveis e que sofrem influência direta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e até mesmo da oração, da prece, né? Que esses fatores são capazes de ligar e desligar genes, causando saúde ou doença, né? Então as pessoas que são mais harmônicas, mais espiritualizadas, que buscam a prece, a meditação, que são mais bem-humoradas, que estão mais de bem com a vida, elas são capazes de controlar o seu código genético, ligando e desligando os seus genes e promovem saúde. Então as evidências estão aí, né? Nesse caso, se nós observamos a importância dessa espiritualidade e também os benefícios que a prece podem proporcionar, nós podemos entender que a pessoa que, além de ter esse aspecto da espiritualidade na sua vida, também seja vinculada a algum movimento religioso e que o faça com dedicação, com amor e com convicção. Seriam fatores também tão importantes esse hábito da prece, essa religiosidade, até na prevenção das doenças? Sem dúvida. Todo terapeuta deveria incentivar os seus pacientes a frequentar um movimento religioso. Por quê? É mais fácil que a pessoa exerça a sua espiritualidade dentro de um movimento religioso, seja ele qual for, qualquer religião. É nos movimentos religiosos que existem grandes esforços e grandes tarefas para a prática da caridade. E nós já sabemos que Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Então é muito mais fácil para a pessoa se engajar num movimento íntimo, de equilíbrio pessoal dentro de uma igreja, de uma congregação religiosa, qualquer que seja ela, do que sozinha, independentemente. Mas é possível também que a pessoa que não tem nenhum vínculo religioso atinja esse nível, através do cultivo de bons pensamentos, da prece em benefício próprio, em benefício dos outros, dos movimentos de caridade espontânea, das pequenas caridades do dia a dia, que, como diz Emmanuel, são coisas mínimas, que nos impulsionam para um estado de perfeita harmonia da alma, que é a definição que Emmanuel dá para a saúde no livro Consolador. Ou seja, na verdade, quando nós estamos fazendo bem, de forma desinteressada, nós estamos nos prevenindo contra doenças e talvez até auxiliando na cura de algumas delas. A depressão, por exemplo. Definitivamente sim. Aliás, as pessoas que nós incentivamos a prática do bem, no caso das depressões, elas precisam de menos remédio, porque o próprio ato de fazer o bem libera substâncias químicas no organismo que são antidepressivos naturais. Então nós conseguimos tirar essas pessoas da medicação e elas encontram um significado para a vida que praticamente cura a sua depressão. Olha que coisa boa. Nós temos que novamente parar para um breve intervalo. Antes você acompanha Calcite Sarroris com o Evangelho Responde e na volta nós queremos saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita. Voltamos daqui a pouquinho. Olá. Temos hoje um texto que está em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Deus diz:
puno a iniquidade dos pais sobre os filhos na terceira e quarta geração, mas ajo também com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam. É um texto que parece que Deus exige que nós o amemos, caso contrário, ele iria nos punir ao nosso neto, punir ao nosso bisneto, terceira e quarta geração. Mas que premiaria até a 1000ª geração àqueles que o amam. A ideia do Antigo Testamento de um Deus partidário, que veio apenas para um povo, já deve ser ultrapassada essa concepção. Deus é amor para com todos os seus filhos. Então, como a gente explica para o estudioso dos textos bíblicos a respeito dessa passagem? Aqui, quando é colocado e pertence ao Decálogo, aos 10 mandamentos, Moisés, quando coloca esta informação, está simplesmente informando a respeito da justiça de Deus e da bondade de Deus. Não Deus pessoalmente, mas a sua justiça. E aí a gente observa que até na justiça há a bondade. Porque eu puno a iniquidade até a partir na terceira geração e na quarta. Ou seja, a pessoa que comete um delito, dificilmente ela tem oportunidade de nascer na próxima geração dela, renascer, reencarnar. O tempo que ela leva no plano espiritual demora mais ou menos 2 gerações, contando com a geração dela. Ou seja, a gente só reencarna ou na terceira geração, 2 gerações após a nossa, ou 3 gerações após a nossa, na quarta geração. Aí está a informação da questão da justiça de Deus. Não que Deus venha a punir o erro dos pais nos netos, nos bisnetos, porque seria horroroso isso. Um erra e o outro é que paga. Isso é uma antiga concepção, na época ainda de Moisés, em que se achava que o filho errava, o pai errava, o filho pagava. O texto no Decálogo, dentro do seu escrito, dentro da sua maneira de escrever, dentro da instrução que era dada naquele tempo, 1200 anos antes de Cristo, vem apontar simplesmente que cada um é responsável, sim, pelo erro que comete. É convidado a ajustar perante a lei o erro cometido. Tem a oportunidade, não a punição, a oportunidade de rever os seus passos cometidos em encarnação anterior, se reajustando para se enquadrar dentro da bondade de Deus que o ampara por todo o tempo da sua vida espiritual. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio.
Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje conversando, um bate-papo muito interessante com o Dr. Vicente Pessoa. Dr. Vicente é vice-presidente da Associação Médico Espírita de Goiás. Nós falamos então sobre essa questão, essa ligação que existe entre a saúde e a espiritualidade, a religiosidade, e o papel dos profissionais de saúde, né, nesse processo. Você faz parte da Associação Médico Espírita, está agora como vice-presidente. Por que essa associação foi criada? Qual é o objetivo da AME? A AME, a Associação Médico Espírita, ela tem dois objetivos básicos, principais. O mais importante que nós julgamos é, como diz a doutora Marlene Nobre, presidente da AME Brasil e da AME Internacional, é justamente levar a alma à medicina, no duplo sentido. A alma como aconchego, como humanismo, como atendimento digno às pessoas, e a alma como ciência. Tentar mostrar para a comunidade científica, a comunidade médica, de que o ser humano é composto muito mais do que um corpo físico, fazendo isso através de pesquisas, evidências que mostrem que nós temos muito mais do que esse corpo físico. Então esse é um dos principais objetivos da Associação Médico Espírita. O outro é desenvolver a parte científica do espiritismo, seria um braço do desenvolvimento da parte científica do espiritismo, que é um tripé: ciência, filosofia e religião. Surgiu em 1968 em São Paulo, com a AME São Paulo, e depois em 1995 foi fundada a AME Brasil, né, onde médicos do país inteiro assumiram um compromisso de levar essa alma à medicina no duplo sentido. Nós vemos aí, no nosso dia a dia, na prática médica, em todas as cidades, como os pacientes são maltratados, como os pacientes são mal avaliados, e essa parte de levar a alma à medicina também faz parte da cura, né? O próprio terapeuta, tratando bem o seu paciente, cria vínculos com esse paciente e permite com que ele mesmo modifique-se por dentro e faça a própria autocura, né? Então esses são os dois grandes objetivos das AMEs. No caso, a Associação Médico Espírita, ela é restrita a médicos ou outros profissionais da área de saúde também podem participar desse movimento? A Associação Médico Espírita não é restrita só a médicos. Nós temos os nossos grupos de estudo físicos, psicólogos, nutricionistas, que mais? Enfermeiros, que junto conosco trabalham em prol de uma assistência à saúde mais humanizada. Fisioterapeutas, não é preciso ser médico. Inclusive as nossas exposições, os nossos cursos, as nossas palestras não são restritas só a médicos. Todos estão convidados a se beneficiarem desse banquete de saúde e espiritualidade conosco. Bom, nós sabemos que a Associação Médico Espírita aqui em Goiânia, ela tem um ciclo de palestras que acontecem uma vez ao mês no auditório da Federação Espírita de Goiás. Então, qualquer pessoa pode vir participar e assistir essas palestras, não precisa ter conhecimento específico da área. Não precisa ter conhecimento específico, todos estão convidados, as palestras são feitas e elaboradas para que atinja a população leiga mesmo em medicina, para que elas compreendam aspectos da saúde e o cruzamento desses aspectos com o espiritismo, em especial as obras de Allan Kardec, de André Luiz e de Emmanuel. Isso vale também para o curso Medicina e Espiritualidade que a AME também promove. Sem dúvida, nós procuramos trazer pessoas que esclareçam esses aspectos médicos para a população geral. Como eu disse, todos estão convidados. As palestras públicas, elas acontecem no auditório da Federação Espírita todo terceira sexta-feira de cada mês, é isso? As terceiras sextas-feiras de cada mês, às 20 horas, na Federação Espírita do Estado de Goiás. E na segunda e na quarta sexta-feira, também na Federação Espírita, nós temos os grupos de estudo. Certo. E para finalizarmos, a Associação Médico Espírita Brasil realizou recentemente um congresso, né, o Medinesp, que aconteceu em Alagoas e que teve um número muito grande de participantes. E nós já sabemos que a próxima edição será em Goiânia. O que se espera para essa oportunidade, para esse evento? Nós conseguimos trazer para Goiânia o Medinesp, que é o maior evento de medicina e espiritualidade do planeta. Nós esperamos aproximadamente 2.000 pessoas do país todo, inclusive da sociedade goiana.
E nós queremos, com esse evento aqui em Goiânia, tentar difundir entre os nossos médicos, na nossa medicina local, os conceitos de medicina e espiritualidade. Todos os profissionais de saúde são bem-vindos. Nós queremos justamente divulgar esse aspecto da alma na medicina e o aspecto da alma como prova científica de que nós não somos só esse corpo orgânico que nós vemos aqui materialmente. Então nós convidamos toda a sociedade goianiense a participar desse congresso, não precisa ser médico, como eu disse, as palestras são direcionadas para um público leigo, o evento vai ser realizado no Corpus Christi de 2015, mas nós já estamos começando a divulgação e contamos com o apoio de todos, inclusive da Federação Espírita do Estado de Goiás. Com certeza, né? Para nós aqui de Goiás é uma alegria termos a oportunidade de sediarmos esse evento que é tão importante. Nós queremos muito agradecer pela sua presença, esperamos que volte outras vezes ao nosso programa, porque com certeza nós teremos aí muitas dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de um assunto tão importante, não é? Que é o bem-estar físico, mental, enquanto nós estamos aqui encarnados. E nós dependemos, então, da espiritualidade para conseguirmos isso, não é verdade? Eu agradeço o espaço que você abriu aqui para a AME, coloco a AME à disposição da Federação Espírita do Estado de Goiás e quero falar para as pessoas que a AME também está à disposição do público goianiense em geral, convidando a todos a participar dos nossos eventos. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está sempre conosco. Você acompanha agora o Momento Cultural e o nosso programa está chegando ao fim. Boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Oh